Bom, amigos, estamos iniciando mais um estudo no dia de hoje e vamos aí ler uma página do livro Sementes de Felicidade. A lição é 163. Não fique se lastimando. Se errou, não permaneça recordando o erro e se martirizando. Prometa a Deus não cometer a mesma falta. A vida caminha para frente. O que passou, passou. Levante o pensamento e entre no trabalho com alegria e ânimo. O trabalho bem executado faz esquecer o passado faltoso e cumpra o que prometer a Deus. Deus fez o movimento da vida voltado para o futuro, para que pudéssemos recomeçar sempre. Então vamos fazer aí a nossa prece, pedindo a Deus e a espiritualidade que nos envolvam neste instante, que possamos aí ter o amparo do plano espiritual para as nossas reflexões, para que possamos passar aí o melhor esclarecimento, contribuindo aí para o nosso dia a dia, que possamos botar em prática todo o conhecimento, todos os esclarecimentos trazidos pela doutrina espírita, sempre como meta nos transformarmos em pessoas melhores. Que o nosso objetivo seja sempre a nossa reforma íntima. Que nossos amigos espirituais envolvam esse instante de estudo e que possamos ter a saúde física e espiritual para que continuemos a nossa jornada evolutiva. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, escolhemos para o tema do dia de estudo do dia de hoje as questões do Livro dos Espíritos 320 a 329, comemoração dos mortos, funerais. Então nós vamos falar de um tema que não pode ser tabu, como na verdade a doutrina espírita nos ensina que nenhum tema pode ser tabu. Precisamos falar deste tema porque temos essa certeza de que a morte do corpo físico ocorre para todos nós. Nós entramos na vida e vamos ter que sair da vida através da morte do corpo físico. Então, é a certeza que nós temos, né? Que todos nós vamos morrer, que os nossos corpos físicos vão morrer e que nós vamos voltar para o plano espiritual. Na verdade, o que a gente puder resolver, acreditamos, resolver enquanto estivermos encarnados, questões práticas como um plano funeral, como a doação de órgãos, né? Eu acho que esses temas têm que ser tratados para podermos aí fazer aí a passagem de uma forma a não deixarmos pendências que possam nos prender aqui na Terra e facilitarmos a vida daqueles que vão resolver esses problemas de ordem prática. Então, claro que a gente não precisa aí convidar amigos, né, para irem na nossa casa para a gente poder conversar sobre esse tema, né? Mas também a gente não pode fazer com que isso seja um tabu, evitando de falar, né? Não, a gente não bate, espírito não bate na mesa como quando se fala aí de morte do corpo físico. Mas é preciso falar sobre isso, né? A gente fala, a gente conversa, claro, o instinto de conservação nos leva a isso, a conversarmos sobre a vida, mas não podemos nos esquecer que todos nós vamos passar por esse instante, ao retorno do plano espiritual, que é a morte do corpo físico. E a doutrina espírita nos dá a oportunidade de entendermos como é esse processo, antes de entrarmos, né, nessa comemoração dos mortos, de funerais, entendermos esse processo para que ele ocorra da melhor forma possível. Então, como nós dissemos, nós temos a certeza que vamos deixar a vida física, seja de que forma for, né? Pode ser aí por exaustão dos órgãos, o corpo físico, a máquina física, ela já não tem mais condições aí de
de abrigar a vida, né? Ela já está desgastada. Um exemplo disso é com a própria velhice, que o corpo físico se desgasta ao longo da nossa vida física. Então, a máquina já está desgastada. Pode ser por esgotamento do fluido vital, porque todos nós nascemos com uma quantidade de fluido vital e esse fluido vital ele vai se renovando. Nós vamos aí renovando através da própria alimentação, através do passe, que é uma outra forma de nós irmos aí conseguindo mais energia vital, mais fluido vital. Enfim, esse fluido vital vai se perdendo e nós vamos renovando a alimentação, a própria vida, o beber água, o sol que nos traz essa energia aí. Então nós vamos renovando esse fluido vital, mas ele se esgota, né? Então pode ser também por uma morte, uma saída violenta do corpo físico, uma morte violenta. Nós podemos aí, infelizmente, optar pelo suicídio, né, cometendo aí essa infração diante das leis de Deus. Enfim, nós vamos sair da vida física. Os espíritos nos dizem que Deus sabe o gênero da morte, né, pelo qual nós vamos sair do corpo, pela qual nós vamos sair do corpo físico. Muitos espíritos até trazem essa intuição de como será esse gênero de morte. Agora, o que nos resta saber é o seguinte, nos cabe saber é o seguinte: fatal só um instante da morte. Chegado esse instante, não tem como nós evitarmos isso. Chegado o momento, o instante da morte, nós temos que sair do corpo físico. Mas, até chegar esse instante, nós podemos antecipar ou adiar esse momento da morte. Antecipando, como nós dissemos aí, através do suicídio, levando uma vida desregrada. Então, há formas de nós anteciparmos essa volta, esse retorno ao plano espiritual. Ou podemos adiar. A prática do bem é o exemplo de nós adiarmos aí esse instante da morte. Nós temos aí a misericórdia divina atuando, nos deixando um prazo maior, porque estamos atuando no bem. No livro Missionários da Luz, nós temos o exemplo aí da intercessão, da prece intercessória de Justina, que era uma mãe, estava desencarnada, e ela pede essa prorrogação, esse prazo para o seu filho que estava na iminência de desencarnar, e ela pede esse prazo para que ele possa resolver coisas práticas da vida, né? E aí tem a ajuda do plano espiritual, um instrutor vem para ajudá-la, e aí ele traz um encarnado que estava no sono físico, ele se desdobra, vem até o lugar onde estava o filho encarnado de Justina, e ele faz a doação de energia vital, de fluido vital para esse filho, para que haja essa prorrogação da vida. Então, a gente vê aí a intercessão do plano espiritual, da mãe desencarnada, a doação do espírito encarnado. Então, a oportunidade de nós trabalharmos no bem, quando estamos aí desmembrados, né, desdobrados do corpo físico através do sono reparador. Então a gente pode contribuir, continuar no trabalho do bem. Então é um estudo muito interessante trazido por nós no livro Missionários da Luz. Na Gênesis vem falando uma coisa bem interessante que a gente não pode esquecer. Não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Então, ao morrer o corpo, o espírito se desvincula dele, não tem mais condições de abrigar a vida. Não é a saída do espírito que provoca a morte, porque senão a gente poderia, a qualquer momento, olha, eu vou sair do meu corpo e vou provocar aí a morte do corpo físico, ao contrário. E aí o corpo,
morto, se decompõe, vai formar outros corpos físicos, e da mesma forma a energia vital que estava naquele corpo também vai voltar ao todo para depois ser absorvida por novos corpos, né, trazendo aí essa vitalidade para os corpos físicos. Então nada se perde, nem os elementos, os átomos que compuseram aquele corpo físico, e nem mesmo a energia vital. No livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, ele veio trazendo uma informação interessante, porque uma parte do fluido vital fica ainda no corpo morto, no cadáver, para que não haja decomposição rápida. Outra parte é levada, volta ao todo, e uma outra parte é levada com o perispírito daquele espírito que ainda está sujeito às encarnações sucessivas. Então ele leva uma parte desse fluido vital para o plano espiritual, espíritos esses que ainda estão ainda vinculados à necessidade das reencarnações. E aí nós precisamos fazer uma diferença entre morte e desencarnação. Morte é o fenômeno biológico que acontece com o corpo físico. Ele não tem mais condições de abrigar vida, de abrigar aquele espírito, não tem mais vitalidade. E outra coisa é a desencarnação, que é a desvinculação do espírito daquele corpo físico que não presta mais, não tem mais condições. E essa desencarnação, ela pode levar horas, dias, meses, anos. Isso vai depender do tipo de morte e também do conhecimento, do esclarecimento, do grau evolutivo daquele espírito. Isso nos traz de uma forma bem interessante, né, o livro de Divaldo Franco, né, Temas da Vida e da Morte. Ele faz essa diferença aí entre morte e desencarnação, que é a libertação do espírito. Todos nós vamos passar pelo fenômeno da perturbação, que é justamente essa entrada no plano espiritual. Todos nós vamos passar por isso, esse atordoamento, esse não saber aonde está. E aí, para a gente poder ter uma noção disso, é quando a gente desperta, principalmente quando a gente vai dormir num hotel, enfim, num outro lugar que não seja a nossa casa. E aí, quando a gente acorda, a gente fica meio aturdido. Onde é que eu tô? Eu tô em casa, né? A gente não sabe, fica com aquela sensação de atordoamento. É claro que isso é um exemplo só para a gente ter aí um parâmetro de como seria essa desencarnação, né? Como seria essa entrada, essa volta do espírito ao plano espiritual. E aí, como nós dissemos, isso pode levar algumas horas, dias, meses, anos, dependendo daí da morte. Um espírito de um suicida, a gente sabe que ele está muito preso ainda à matéria, uma morte violenta também, mas vamos falar aí do suicida, e ele sente essa repercussão do que está acontecendo com seu corpo físico. Não é que ele sinta dor, quando ele diz que sente os vermes corroerem seu corpo, não é que ele esteja sentindo a dor, né? Mas esse vínculo, esses laços que prendem o perispírito, o espírito, o perispírito ao corpo físico, porque as células perispirituais estão ainda vinculadas ao corpo físico, não houve aí o tempo de desvinculação, então ele sente repercutir, isso é uma sensação vibracional, uma sensação psicológica, né, que afeta aí ao espírito, né? Ele sente as vibrações do que está ocorrendo com o corpo físico devido ainda a esse laço que o prende ao corpo físico, né? Então, desencarnar é quando o espírito realmente entende a sua nova condição, toma consciência de que está no plano espiritual, está vivo, porque nós sabemos que o que morre é o corpo, e retoma essa consciência
de que está no plano espiritual, porque a gente sabe também que muitos espíritos ficam aturdidos, não sabem que morreram, às vezes falam com os seus parentes que continuam aqui no plano físico, estão encarnados, eles não sabem, ficam atordoados, não sabem o que ocorreram. Então, esse instante, esse momento de perturbação ocorre com todos, mas nós podemos perceber que é diferente para cada um. Como dissemos, depende do tipo de morte e do conhecimento, do grau evolutivo desse espírito. Então, morto o corpo físico, precisamos dar um destino àquele corpo. É como se fosse realmente um fechamento de um ciclo, né? Fecha-se aquele ciclo, fecha-se aquela etapa. É importante isso. É o respeito que nós devemos ter ao corpo físico, que nos abrigou, que nos deu a possibilidade de passarmos por essa etapa evolutiva. E é uma questão também de saúde pública. Aquele corpo precisa ter a sua destinação para que não haja aí problemas, como a gente sabe que há problemas se aquele corpo não fosse sepultado, que é o mais comum aqui, né, no Brasil, o mais comum é o sepultamento, vamos falar de cremação. Mas é preciso haver, enfim, alguma destinação para aquele corpo para que não haja aí problemas de doenças, de bactérias, de vírus, né? Nós temos aí a hepatite A, o tifo, a diarreia, se acaso aquele corpo não fosse, aí não tivesse uma destinação correta, né? A cremação é uma outra possibilidade de destinação desse corpo, mas é preciso atentarmos para o prazo de 72 horas. Humberto de Campos nos traz no livro Palavras do Infinito esse prazo de 72 horas. Isso está na primeira edição. Nas edições posteriores se fala em 50 horas, mas na primeira edição, Humberto de Campos, Irmão X, né, ele fala no prazo de 72 horas para esperarmos para a cremação, justamente para que aí possa haver essa desvinculação do espírito, é claro, a não ser nos casos, nas exceções que nós falamos, né, que ainda esteja vinculado, e realmente né, esse prazo aí não teria importância, porque ele ia continuar de qualquer forma vinculado ao corpo físico, mas normalmente é um prazo que o espírito necessita para se desvincular do corpo físico, porque a cremação ela provocaria esses efeitos, essa repercussão do espírito no espírito de uma forma maior, né, mais intensa do que o enterro. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, não com o corpo, mas com o espírito, para que ele não sofresse nenhum impacto, nenhuma repercussão, né, causada aí pela cremação. Hernani Guimarães Andrade nos traz uma informação interessante, quando ele diz que os homens da caverna, eles costumavam, isso foi são descobertas históricas da ciência, que os homens da caverna, eles eram enterrados em posição fetal, justamente para que pudesse aí, talvez, né, trouxesse aí uma informação de que eles acreditassem numa vida após a morte do corpo físico, né? Interessante isso, uma vida após a vida. Muito bem, e o lugar do enterro, como isso aí afetaria o espírito, né? Esse lugar de ser enterrado, né? Para o espírito elevado isso é irrelevante, né? Porque já se desvinculou do corpo físico, então aonde ele vai ser enterrado, isso pouco importa. Agora, a gente sabe que para alguns espíritos, e isso demonstra, espíritos encarnados, né? E isso demonstra uma inferioridade do espírito, é importante esse local, o tipo, né, de enterro aí, né? Nós temos aí enterros, o pedido, né, desse encarnado para que seja enterrado num carro de luxo. Muitos pedem para que sejam enterrados com joias, com relógios, enfim. Isso demonstra uma inferioridade, essa preocupação
com que, né, do lugar, né, de enterro e tal, mas demonstra uma preocupação aí do espírito, uma inferioridade do espírito com essas coisas que realmente passaram, né? Nada disso a gente vai ficar lá com o corpo, se ficar, né? Porque a gente sabe dos perigos aí de ser enterrado com joias e tudo mais, mas pode trazer justamente uma vinculação, né? Essa demora nessa desvinculação do espírito, porque isso daí são formas dele ficar atrelado, né, perturbado, atrelado ali àquele corpo físico, né, e demorar ainda a desencarnar, né, apesar da morte do corpo físico. E nós vamos até ver aqui que o pensamento e a elevação vão influir, né, vão influenciar em vários itens que nós vamos estudar, né? A questão de reunir os membros de uma família no mesmo local, no mausoléu, alguma coisa assim. Qual o impacto para o espírito desencarnado? Isso para ele é irrelevante. Mais uma vez, estamos tratando daquele espírito que tem um conhecimento, né? Talvez um espírito aí que ainda esteja vinculado à matéria, para isso seja importante. Mas isso é mais uma questão prática, né, para nós que aqui ficamos, de reunirmos aí os membros, né, desencarnados da família, mortos da família, os despojos, né? Na verdade, melhor falando, os despojos no mesmo local, né? Isso é uma coisa para nos beneficiar, nós que estamos encarnados, né? E é irrelevante para o espírito. Na questão de honrarias aos despojos, aqui nós não estamos falando de respeito que devemos ter aos despojos, estamos falando de honrarias, né? Homenagens àqueles restos mortais. Mais uma vez, para espírito mais elevado que tem conhecimento, isso não é importante, né? Agora, espírito ainda inferior, talvez ele necessite disso, né? De que seja cultuado, homenageado esses restos mortais, né? Para ele, essa falta de honraria cause alguma dificuldade para ele. Mais uma vez, reforçando que isso vai depender do grau do espírito, do grau evolutivo de entendimento do espírito. E em relação a assistir ao enterro, os espíritos desencarnados assistem aos seus enterros frequentemente, sim, dizem os espíritos, né? Agora, se ele estiver um espírito perturbado ainda, pode ser que ele seja até levado para esse momento, mas ele não tenha muita atenção, não esteja consciente do que está acontecendo ali. Até é interessante nós falarmos sobre a quantidade de pessoas que vai aos enterros, né? O que importa, na verdade, são os pensamentos. O que importa são os bons pensamentos dedicados àquele que desencarnou. Porque o que importa, é mais importante para o espírito, são poucas pessoas, mas estejam com uma comunhão de pensamentos no bem, né? De afeto, de laços de simpatia com aquele espírito, do que muitos espíritos, muitos encarnados, participando daquele funeral, daquele enterro, e muitas vezes com sentimentos ruins, né, ou só por curiosidade. Então, o que importa, na verdade, o que faz melhor para o espírito desencarnado, é que aqueles que compareçam realmente estejam imbuídos dos melhores sentimentos, né? Em relação à reunião de herdeiros, o espírito desencarnado participa dessa reunião, muitas vezes para abertura aí de testamento e tudo. Os espíritos nos dizem, frequentemente eles são levados, né, a essas reuniões, na verdade assistem a essas reuniões somente os espíritos que precisam de aprendizado e os culpados que precisam aí de algum castigo, porque muitas vezes as reuniões,
os herdeiros, aqueles que participam, eles vão ali porque estão com interesse, né, da herança e tal, não nutriam sentimentos de simpatia, de amor, de afeto para aquele desencarnado. E aí as máscaras caem, né? E aquele espírito ali é levado para que ele possa aurir dali algum aprendizado, ou é porque ele tem alguma culpa para que ele seja aí castigado, né? Para que ele possa aí se sentir algum sofrimento, né? Nesse instante aí. Nada é em vão, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, né? Muitas vezes esse espírito aí foi muito ambicioso, foi muito, né, preocupado com as coisas materiais. E aí ele é levado para esse instante aí, ele não nutriu afetos verdadeiros, não angariou, não procurou ter ao seu redor pessoas que realmente estivessem vinculadas por afeto, e aí é levado a esse momento para que ele realmente veja aí o fruto do seu plantio, né? É só um exemplo. Enfim, de qualquer forma, ele tem que nutrir, né, algum conhecimento, algum esclarecimento deste instante. E aí nós temos aí o Dia de Finados, né? É comemorado normalmente por muitas religiões esse dia, esse passamento, né? Esse dia de passamento, que é o Dia de Finados. E aí é uma lembrança para nós que aqui ficamos, né? Comemorarmos, né, esse dia, né, ou lembrarmos daqueles desencarnados neste dia. Para os espíritos que já estão felizes no plano espiritual, essa boa lembrança é significativa para eles. Eles se sentem aí felizes de receberem essas boas vibrações. Para os espíritos que ainda estão perturbados, isso é um lenitivo para eles, né? Então, de qualquer forma, as nossas boas lembranças, e é isso que nós devemos ter, não é uma obrigação, as boas lembranças são importantes para esses espíritos, né? Agora a gente vai ver, né, que não é o dia, isso não é tão significativo, né? O negócio é termos a lembrança, e não importa o dia. Mas falando do Dia de Finados, né, nós temos aí os católicos, né, e isso tem esse Dia de Finados, tem origem católica, espírita não tem o Dia de Finados, né? Mas tem essa origem aí católica de dedicar um dia aos desencarnados, né? Aqui no Brasil é o dia 2 de novembro, né? Que é o Dia de Finados. E é uma tradição também que nós podemos encontrar nos celtas, que comemoravam aí esse dia, né, dos seus ancestrais. Nós vemos que é comum a algumas religiões, a alguns povos. No México, esse dia é bem tradicional, né, a comemoração dos mortos. E eles têm uma visão diferente, não importa não importa o grau evolutivo, né, do espírito, conhecimento do espírito, mas sim o tipo de morte que vai levar a um lugar ou a outro, né? Nós temos aí o Tlalocan, né, que é o paraíso do Deus da chuva, para aqueles que morreram afogados, por exemplo, o Meiocan, que é o paraíso dos Deus Sol, que seria aí para aqueles que morressem em batalha, ou para as mulheres grávidas, né? A morte natural para eles seria que o espírito perambular ainda por torturas durante 4 anos até entrar no paraíso. As crianças, elas teriam um lugar, né? No paraíso delas haveria uma árvore que pingaria leite, né? E aí, quando os espanhóis chegam lá no México, eles querem acabar com essas práticas, mas na verdade introduzir as suas, mas o que ocorreu foi um sincretismo religioso. Eles não conseguiram acabar com essa prática, né, essa comemoração, por mais chocados que tivessem ficado. Na verdade, a Unesco, ela considerou esse dia aí como um patrimônio da humanidade, né? E eles comemoram realmente de uma forma bem festiva, com caveirinhas de açúcar, as crianças vestidinhas de caveiras,
eles lembram, fazem as comidas preferidas daquele desencarnado, daquele morto, tem portas-retratos com os mortos, enfim, é uma festa, né, para eles. Os nossos irmãos protestantes, eles não comemoram esse dia, porque nós falamos aí dos católicos, para eles, o espírito, essa comemoração e essa prece nesse dia é importante, porque para eles acreditam que ou a alma vai para o céu ou para o inferno, e não tem como alterar, fazer uma modificação, né, desse destino da alma, ou ela vai para o purgatório. Estando no purgatório, essas preces dedicadas neste dia podem influir neste espírito que lá está, nessa alma, né, nesse espírito que está no purgatório, para que ela possa ir, dependendo da quantidade, enfim, das preces, possa ser levada para o paraíso. Então, pode haver essa intercessão de nós que aqui ficamos encarnados, para que esta alma, esse espírito que esteja no purgatório, ela possa partir para o paraíso. Então, por isso, eles dedicarem, né, essa intenção de dedicarem um dia para fazerem essas preces. Os protestantes, eles não acreditam que você possa interferir no destino da alma, do espírito, né? Eles falam alma e tudo, mas nós sabemos que é o espírito, né, desencarnado, não pode interferir nesse destino. Então para eles não há essa comemoração, não fazem preces nem nesse dia, eles não costumam fazer preces para os desencarnados, né? Porque os espíritos vão dormir e esperar o juízo final. E para o espiritismo? Bom, comemoração desse dia é irrelevante, né? Nós espíritos não temos um dia dedicado à lembrança do desencarnado, porque na verdade nós lembramos dos nossos desencarnados a todos os momentos. Nós sabemos que a vida não termina, que eles recebem nossas preces, conscientes ou não. Nós podemos lembrar deles a qualquer momento, né? As boas lembranças, porque as lembranças cheias de peso, né? Elas interferem no equilíbrio do espírito. Então não dedicamos um dia para essa comemoração, né? Para essa lembrança dos nossos desencarnados. Eles estão constantemente, os nossos amores desencarnados estão constantemente nos nossos corações. E nós podemos enviar as nossas melhores vibrações, as nossas preces, a nossa lembrança a qualquer momento. Não precisamos de um dia para lembrarmos desse, né? Um dia específico. Agora, se for um espírito ainda vinculado ou de outra religião, né? Um espírito vinculado ainda a essa tradição, pode ser que ele se sinta preterido, né? Essa falta de lembrança no dia 2 de novembro, né? Em relação à aparência do espírito, se nós pudéssemos ver esse espírito desencarnado, e aí os espíritos falam que ele teria a aparência que ele teve na encarnação, né, na última encarnação, dessa lembrança que nós temos. Eles aparecem de acordo com a nossa lembrança, né? Então ele teria essa aparência. A gente sabe que o perispírito é maleável, ele pode plasmar a aparência que o espírito quiser. E ele dá essa aparência que nós poderíamos reconhecê-lo, né? Em relação ao lugar, né? O espírito vai ao cemitério porque é esse dia específico? Não, ele vai ao cemitério porque ele é chamado pela nossa lembrança. E aqueles que costumam ir a cemitérios, né? Que acham que isso seja importante, você precisa estar lá para que lembrar do espírito, comemorar, enfim. O Espiritismo nos fala que em relação à presença espiritual dos desencarnados, não importa nem dia, nem local. Eles são atraídos pelo nosso pensamento. Se estivermos em casa fazendo uma prece, é lá que eles vão estar conosco. Se formos para o cemitério, eles vão para lá.
Então isso depende do chamamento. Neste dia, como o chamamento é feito mais nos cemitérios, é para lá que eles vão. Eles vão chamados pelo pensamento dos encarnados que se encontram nos cemitérios. Mas nós espíritas temos que ter este esclarecimento, não importa dia nem o local. O que atrai o espírito desencarnado são os nossos pensamentos, né? E as homenagens feitas, solenidades, estátuas feitas como lembrança daquele desencarnado. É claro que se o pensamento, se a solenidade for o móvel desse pensamento, dessa lembrança, dessa solenidade, for o afeto, o carinho, eles comparecem a essa solenidade, são gratos por isso. Quando o espírito ainda é inferior, ele pode se sentir, essa falta de solenidade pode causar alguma mágoa para ele, né? Então, mais uma vez, vai depender do pensamento do desencarnado, do grau evolutivo do desencarnado, do conhecimento do desencarnado. Isso tudo vai, o que nós fizermos aqui, o impacto que vai causar no desencarnado vai depender da sua condição evolutiva, né? Então, essa falta de homenagem para algum espírito que ainda se prenda a isso pode trazer alguma mágoa, mas isso tudo ele vai é passageiro. Quando ele realmente entender, se desvincular, desencarnar, entender a sua nova condição, o que nós fizermos aqui vai afetá-lo de outra forma, na verdade, né? O que vai realmente ser importante para ele é o amor que vincula, que permanece, continua no plano espiritual e as nossas melhores vibrações, né? Então, nós temos aí o exemplo do Taj Mahal, né? Quando o esposo fez esse mausoléu para a esposa desencarnada, acreditamos que hoje do plano espiritual, apesar de a gente ter o respeito, porque ele quis demonstrar todo o seu amor para essa esposa, talvez hoje eles pensem de outra forma, né? Que o verdadeiro presente ou a maior lembrança não é uma construção material, mas é esse pensamento, né? Essa vibração, esse sentimento que permanece, esse sentimento verdadeiro e puro de amor, né? Aí os espíritos nos fazem um alerta em relação ao enterro no dia de finados, né? Porque muitos espíritos desencarnados vão levados pela atração dos encarnados aos cemitérios e podem trazer esse transtorno para aqueles que são enterrados neste dia, que precisam de paz, precisam de um momento mesmo de retorno ao plano espiritual, precisam dessa tranquilidade, desse equilíbrio. E muitos encarnados indo para o cemitério, chamando os desencarnados que estão perturbados, trazem todo esse transtorno. Isso é o que nos traz Humberto de Campos de novo, né, no livro Cartas e Crônicas, quando ele fala de um enterro desse espírito expondo, né, fazendo essa colocação do transtorno, do tormento que ele passou, porque foi enterrado num dia de finados, por conta desses desencarnados perturbados que foram seguir ao chamamento dos encarnados que foram ao cemitério. E esses perturbados, eles trouxeram um desequilíbrio imenso para aquele local e para esses espíritos que estavam sendo levados para participarem do enterro, como nós falamos, né, do funeral lá, e estavam sendo levados, conduzidos pelos amigos espirituais para se desvincularem, para fecharem esse ciclo, e precisavam de tranquilidade.
e foram aí bombardeados pelos pensamentos. Esse espírito especificamente que traz essa informação diz: os desencarnados estavam perturbados, muitos cobrando aos encarnados. E quando viram que ele era recém-desencarnado, foram até ele, achando que ele ainda estivesse vivo, e para ajudá-los nas petições, né, coisas materiais, né, de casa, de não sei o que e tal. Olha, fala com o encarnado para resolver isso. Quer dizer, as preocupações desequilibradas da matéria trouxeram aí perturbação para esse espírito que precisava de um momento de tranquilidade. Ele até fala: se vocês puderem, nos enviando essas informações para nós encarnados, puderem, falem para os encarnados, né, para os familiares, enfim, para que não enterrem vocês, né, não enterrem os seus corpos num dia de finados, para que não passem por esses transtornos. Vale a pena a gente ver essa lição do livro Cartas e Crônicas, no capítulo 35. Então, para a gente fechar esse assunto, meus amigos, que possamos ter para os nossos desencarnados as nossas melhores lembranças. Não há problema em fazermos preces dentro de casa, mas que tenhamos equilíbrio, que a gente, entendendo, né, a doutrina nos proporciona isso, entendendo o porquê da vida no plano espiritual, que todos nós vamos passar por esse momento, que a gente se equilibre para que a gente possa passar bem por esse momento, que a gente possa deixar aqueles desencarnados que nos precederem na vida, para a vida espiritual, aí, na entrada da vida espiritual, que eles possam estar bem, que a gente possa estar bem para deixá-los bem, em equilíbrio, neste instante. É um momento difícil para todos, até para os espíritas, porque a gente quer ter os nossos amores perto de nós, né? Então, é complicado também para a gente sente essa dor, a gente sente a saudade, principalmente quando as mortes não são naturais, né? Uma morte violenta, ou quando é uma criança, enfim, cada um sabe da dor, né? Nos desvincularmos e pensarmos que a gente vai demorar algum tempo, talvez, para nos reencontrarmos. A gente não vai ter um WhatsApp ainda para nos comunicarmos com esses que partiram para a pátria espiritual, porque os espíritos nos informam que nós vamos ter, a partir do momento que nos desenvolvermos, desenvolvermos espiritualmente, né, nós vamos poder ter esse acesso, esse contato com o plano espiritual, encarnados e desencarnados, através daí de uma câmera, né? Então, isso talvez amenize a nossa saudade. Eu acredito que sim, porque quando a gente tem o acesso, mesmo através de uma imagem, com aqueles que estão encarnados, né, que estão em outro lugar, distantes fisicamente de nós, isso já é um alento. Então, mas de qualquer forma, como nós ainda não temos esse acesso, é realmente doloroso, né? A lembrança, a saudade, isso tudo fica. Mas que isso seja sem inconformação com as leis de Deus. Se nós sejamos esclarecidos para morrermos bem e levarmos o equilíbrio àqueles que nos precederem, né, na verdadeira vida, na vida espiritual, né? Nos preparar para a morte, né? E entendermos que essa passagem é comum a todos, entendermos, esclarecermos aqueles que estão ao nosso redor e nos prepararmos para isso. É só falando e estudando que nós vamos nos preparando da melhor forma. Então, que possamos ter contribuído aí com as informações. Claro que é um assunto que a gente poderia explorar mais, mas já nos alongamos até no estudo, né? E aí que possamos, né, ter a ajuda do plano espiritual, estudarmos, debruçarmos sobre esse assunto, nos preparando aqueles que estão ao nosso redor, e que possamos todos ficar em paz, termos muita paz
e nos equilibrarmos sempre para passarmos bem por este instante. Muita paz a todos e obrigada.